Olá, pessoal. Estamos no ar com mais um GeaCast. Sejam todos bem-vindos. Eu estou hoje com Juliana e Gedielson. Nós vamos falar sobre relacionamento bancário, operações financeiras para fazendas. Sejam bem-vindos, Julie, Gedi. Muito obrigada, Silvia. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui hoje, podendo compartilhar e partilhar, né, o que a gente vive, né, vivencia no nosso dia a dia. Que é o lema do cooperativismo, né? Partilhar. Isso aí. Isso Julie, mesmo. eu vou pedir para você iniciar falando um pouco da origem do Sicredi. Então, vamos lá, né? Sicredi é uma cooperativa de crédito. Ela existe já há 120 anos. Então, é a primeira instituição cooperativa da América Latina. E ela tem a sua origem no Rio Grande do Sul. Então, em 1902, um padre espanhol, né, estava lá pela região e havia uma necessidade muito grande dos agricultores se ajudarem em suas questões diárias, na questão de plantio, de colheita, necessidade de recursos. E esse padre trouxe, então, da Europa esse sistema de trabalho do cooperar, do cooperativismo. Então, houve essa união, né, de 20 pessoas naquela época e iniciou, então, a jornada do Sicredi. É interessante falar que, na época, tudo começou acompanhando as linhas férreas. Então, a logística das agências, dos pontos de atendimento, na época, eles não chamavam de agência, chamavam de caixa rural. Então, a estratégia e a localização dessas caixas rurais era acompanhando a linha férrea, porque era onde tinha o desenvolvimento, onde as pessoas conseguiam se encontrar, né, para debater os assuntos e também buscar as suas necessidades e demandas. Então, tudo iniciou em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Hoje, inclusive, lá existe um museu do cooperativismo, onde relata toda essa história. Então, fica também o convite para quem um dia estiver no Rio Grande do Sul, nessa região ali de Gramado, Canela, Nova Petrópolis é do ladinho, e aí lá tem toda a história do cooperativismo, como que iniciou. Então, para nós é uma satisfação muito grande, né, hoje estarmos atuando em uma empresa que tem todo esse histórico, né? Atualmente, nós estamos em todo o território nacional. São mais de 2.000 agências no Brasil todo, atendendo os associados. Cerca de 35 mil colaboradores, então a gente tem uma marca empregadora muito forte, inclusive a gente está hoje entre as empresas melhores para se trabalhar e isso nos deixa também muito satisfeitos, né, nós como profissionais. Há vários anos. Há vários anos consecutivos. O Sicredi está vindo muito forte mesmo, né? Vem. Cidades do interior, né? Isso. E uma outra curiosidade, Silvia, em 200 cidades no Brasil só existe o Sicredi como instituição financeira. Então, o grande impacto que isso gera naquele município, que independente da quantidade de habitantes, né, tem uma agência para poder prestar o atendimento, seja um serviço bancário, pois somos uma cooperativa, mas a gente trabalha com todos os produtos e serviços de um banco, né? Mas existe também a questão de prestar esse atendimento e essa questão social também de poder entregar para a comunidade um estabelecimento que eles possam ali utilizar e atender suas demandas. O quanto isso impacta, né? Porque num município ter somente uma agência do Sicredi, isso é muito, muito, muito especial. E há um compromisso e uma comprovação também de que não importa resultados, ganhos, não é isso, não é sobre isso, né? É sobre fazer uma entrega, é de poder gerar fomento para aquela economia local, de poder prestar esse atendimento a essas pessoas. Hoje o Sicredi atua, inclusive, em cidades que têm 2.000 habitantes, 5.000 habitantes, cidades pequenas, é lá que a gente também quer estar, né? Poder fazer essa entrega, não somente em grandes centros, capitais, né? Isso eu acho que está enraizado pela própria história nossa, né, que a gente vem constituindo. Além disso, se você me permite, eu vou falar um pouquinho, né, da entrega. Como eu falei, né, somos uma cooperativa, temos os produtos e serviços de uma instituição financeira, desde o básico, de um cartão, de um cheque especial, para operações de câmbio, inclusive o atendimento a produtores rurais, que é é a nossa raiz, né? Mas também a gente tem a parte social. Então, as nossas agências, o sistema Sicredi, ele entrega para a comunidade
projetos, por exemplo, através do Fundo Social. As cooperativas, as agências recebem um recurso que veio do resultado delas para poder entregar a projetos na comunidade, com ONGs, com aquela instituição que precisa de algo novo lá, precisa de um televisor, precisa de fazer uma entrega de uma estrutura para jovens, adolescentes, idosos, segurança. Então, todos os quesitos de um projeto social que a gente possa estar ajudando, o Sicredi tem essa prática também que se torna diferencial. Por vezes, né, bancos não fazem essa entrega na comunidade. Eu tive na Assembleia, né, eu vi a apresentação do projeto Crescer, né? Isso. Eu achei muito interessante, até eu já fiz um projeto desse do GA com a Ipanema, né? A gente treinou filhos de funcionários, filhos de tratoristas, na época era presencial. Foram uns 3 anos direto que a gente fez, então a gente trazia aí os filhos dos tratoristas, dos operadores, para aprender o GA mesmo, operar o GA. A gente dava aula de Word, Excel, e ia fomentando aquela comunidade ali, né? Eu lembro também, Ju, que a gente dava um pendrive na época. A gente fazia uma prova toda semana e o primeiro colocado ganhava um pendrive. Ele tinha que trazer as notas da escola, ele tinha que ir bem na escola para poder fazer parte do projeto. Legal. E eu lembro que a gente comprava um pendrive e era caro, assim, era um presente. Seria hoje, sei lá... uma Alexa. Mas, assim, era um projeto que quando você doa, você mais que recebe, né? Na verdade, você é o maior beneficiário, né? De quando você ajuda alguém. E essa questão de conhecimento não é só para aquele momento ou aquela situação, é para a vida, né? Tudo que a gente agregar, a gente vai usar e vai repassar, né? Então, muito legal. Agora, deixa eu te só falar, assim, lá no dia da Assembleia, então foi você que iniciou, sabe? Sim. Aí ela falou assim, boa noite! Eu não posso negar minha origem, né? Então, até no início eu não falei, mas eu sou naturalmente gaúcha, também como Sicredi. Mas minha raiz, então, a minha origem é Rio Grande do Sul. Nascida e criada lá, então toda a tradição gaúcha, e eu tenho esse falar aí mais puxadinho, boa noite, boa tarde. Foi demais, boa noite! Aí os mineirinhos, aí eu ri, o pessoal riu, porque eu falei, boa noite! E eu estou aqui em Minas Gerais fazem uns 4 anos, que foi o período que o Sicredi, então, veio para Minas Gerais. No decorrer de todos esses anos de existência, gradativamente a gente vai evoluindo para estado por estado, né? Hoje, Brasil todo, mas aqui em Minas fazem 4 anos que nós chegamos. E o mineiro recebe muito bem, né, Júlia? Foi que me cativou. Nossa! Porque eu sou carioca, né? Eu tô há 30 anos aqui em Alfenas. Cativa, gente. O mineiro é muito receptivo. Nossa Senhora, é muito carinho, amável, muito doce. É assim, muito conforto. receptivo, né? Muito preocupado com o vizinho, com aquela região que ele está inserido ali, a rua. É muito gostoso, diferente. É uma cidade muito gostosa. Eu só posso dizer que é diferente e é muito bom, né? Vindo para cá, eu também vim para cá, não conhecia ninguém, apenas, né, os colegas da agência. Minha família ficou no Rio Grande do Sul. Então, para mim, desafio vir sozinha, né, numa cidade nova, num estado novo, uma cultura diferente. Eu aprendi a apreciar mais o café. Né? Lá no Sul a gente tomava café e achava que era aquele café. Ia no mercado, comprava o extra forte, achava que era o top. Hoje eu sei que tem um pequeno processo diferente ali, né, da produção. Mas apaixonei pelo café, pelo pão de queijo também. Acho que a cultura mineira, ela é linda demais. Ela é muito próxima, muito, assim, de juntar, de unir. A sua região também é linda, né? Eu tive Canela, Gramado. É muito bonito lá. É muito bonito, muito E bonito. cidade, é uma terra de imigrantes, né? Então, muito da nossa cultura vem da população da Europa. Então, lá são muito alemão, polonês, italiano. Então, é uma mistura ali que acontece. Então, as nossas comidas típicas são diferentes, né? É muita massa. É o churrasco, que é naturalmente gaúcho, né? Então, tem toda essa questão da cultura que também... Eu acho que isso é o bonito do nosso país, né? Cada estado tem a sua cultura, o seu destaque, né? O seu diferencial. E o quanto é bom a gente poder
vivenciar isso. E eu sou privilegiada porque, através da empresa que eu trabalho, eu pude, né, vir para cá, conhecer uma outra cultura, me adaptar a ela, a ponto de hoje eu não penso mais voltar para o Sul, né, apenas para visitar minha família, enfim, não no momento. E também já passei muito frio, né, na vida. Hoje eu tô com 38 anos, então 4 anos aqui, o resto, tudo eu passei frio, e frio dói. E você é administradora? Eu sou formada em administração, com habilitação em recursos humanos. Eu amo estar com pessoas. Na época da minha graduação, eu até pensei, nossa, será que eu faço biologia? Será que eu faço... Não, eu queria era pessoas. Esse era o meu... Acho que sempre... Meu coração bateu mais forte para essa área. Então, eu consegui, na época, uma graduação, que é administração, com essa habilitação em recursos humanos. Então, onde me trouxe, assim, mais proximidade com gestão, né? Então, hoje... Muito do que eu construí veio através dessa graduação também. E a gente vê que você tem um dom mesmo, né? Com as palavras, com as pessoas, né? Eu vi lá na Assembleia, essa questão de relacionamento. Parabéns. E você tá com uma menininha, né? Tô. Então, além né, de gaúcha, né? Também mãe recente, né? Minha menininha tá com 11 meses. Ela é uma belezinha. Eu sou apaixonada por ela. E essa questão da maternidade, ela transforma, né? E também nos traz aquilo que a gente é multifunções, né? Então, a gente tem o lado profissional, tem o lado de ser mãe, tem ao mesmo tempo o lado que a gente também sou esportista, então tem que treinar, tem que alimentar bem, tem que ter um estilo de vida saudável. Mas são coisas assim que me trazem benefício. Eu acho que isso é o importante, né? Coisas que me ajudam a performar melhor, a ser uma pessoa melhor. Exatamente. Ter mais clareza nas coisas. Então, através do esporte e a própria maternidade me ampliou a visão. Eu acho que eu era uma menina antes da maternidade. Hoje eu me sinto uma mulher forte, uma leoa. Né? Porque mesmo. O filho, ele transforma, né? Transforma a mãe. A mãe, o casal. Nasce o filho, nasce uma mãe. A casa, exato. E é tudo muito novo, né? Então, assim como a vida, né? A vida se resume a isso, né? Eu também a minha filha está com 20 anos, mas eu também fui mãe longe da minha família, né? Minha família ficou toda no Rio. Lá. Então, mas isso vai deixando a gente mais forte ainda, né? Mais forte, muito mais forte. Então, hoje é uma alegria muito grande para mim ser mãe, né? Ser esportista e estar atuando, né? Uma empresa que me trouxe para Minas, né? E que aqui firmou mais ainda meu propósito, né? Hoje, meu propósito de vida é poder ajudar, contribuir com a vida das pessoas de alguma forma que seja positiva, seja através de conhecimento, seja através de uma experiência, né, de um movimento assim como esse hoje que nós estamos fazendo. Então, eu acho que isso vem firmar o que a gente busca e o que a gente tem para entregar, né, para as pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Vamos escutar o Gedielson um pouquinho, né? O Gedielson foi meu aluno, tá, gente? Conta os segredos agora. Agora é a hora. Mas, primeiramente, é um prazer estar aqui. Eu acho que quero parabenizar pelo projeto, pela iniciativa. Isso é muito importante. Sou o Gedielson, pode me chamar de Gede. Estou aqui com uma carioca, uma gaúcha e eu sou mineiro. Sou mineiro aqui de nós três. E acredito que todo mundo agora tem um pouquinho de Minas Gerais aqui com vocês. Faço questão de dizer, sou natural aqui de Divisa Nova, cidade que tem aqui do lado. Tenho 31 anos, sou solteiro, estou no mercado financeiro, em instituições financeiras já há 12 anos de experiência, sou formado em administração, fui aluno aqui da Silvia, né? Aprendi muita coisa com ela. Sou formado também em técnica agropecuária, né? Onde eu tenho um pé no agro aí que me facilita e me possibilita fazer melhores entregas, né? Aqui dentro do Sicredi. Isso seria um pouquinho de mim aí. Hoje eu atuo como gerente de agronegócio aqui no Sicredi de Alfenas e estou aqui também na instituição desde a sua vinda para Minas Gerais há 4 anos. Uhum. Vamos falar um pouquinho, então, você como gerente do agro, né? O que o gerente do agro trabalha, como que ele trabalha junto com os produtores rurais? Acho que até antes da gente falar um pouquinho de como o gerente do agro trabalha, é importante dizer, né, a Júlia já trouxe aqui no início da fala, que o Sicredi surgiu do agro, né? Então, nós temos um carinho muito especial, um carinho grande pelo agronegócio, né? Seja ele desde a agricultura familiar até o médio e grande produtor, né? E nós também temos aqui o orgulho de dizer que desde a última
das últimas safras, né, estamos colocados como a segunda maior instituição de crédito rural do Brasil e em algumas linhas, como Pronaf Investimento, Pronamp Investimento, Moderagro e Novagro, nós somos o maior repassador de crédito rural no Brasil. Oh, que show. Então isso é muito importante, porque quando a gente fala de Pronaf Investimento, Inovagro, Moderagro, são todas modernizações e inovações nos produtores e incentivo também à agricultura familiar e médios e grandes produtores. E respondendo a sua pergunta, né, o que um gerente de negócios agro faz, né, dentro do Sicredi? Acho que mais do que falar de crédito, a gente é um consultor financeiro no que diz respeito ao agronegócio. Então a gente procura estar apoiando, estar junto ao produtor rural, sendo ali um braço dele com relação a linhas de crédito, a produtos e serviços que vão apoiar, como seguros, como consórcios, investimentos que eles vão fazer nas suas propriedades e até mesmo como custear, né, o seu ciclo de produção ali, independente da cultura, né? Hoje a gente está desde da piscicultura à fruticultura, então a gente atua aí em diversos ramos. Entendi. Assim, o que eu percebo, vamos lá, no relacionamento bancário entre produtor rural e banco, né? Às vezes o método de coleta dos dados ou o método de análise de crédito, às vezes o produtor rural é um pouco burocrático esse trabalho, né? Como que o banco atua para facilitar esse relacionamento, né? Porque às vezes tem produtor rural que fala assim, eu não quero nem ir lá, porque vai ser muito burocrático, vai ser muito difícil, é muito papel. Fala assim, é muito papel, né? Como que o Sicredi tenta se aproximar mais do produtor, né? Na questão de análise de crédito? Como que funciona? Nós sabemos que, principalmente de uns anos para cá, o produtor está em conformidade com documentação, ano após ano são mais documentos que são exigidos, regularizações de suas propriedades, então tem que estar tudo em conformidade, né, com o Ministério da Agricultura. E isso acaba, principalmente para o produtor que está ali no seu dia a dia, correndo e se preocupando com intempéries climáticos, com o dia a dia, é difícil, né? Isso. Então, como que nós do Sicredi olhamos para isso? Eu acho que já é um movimento de muitos anos, nós do Sicredi saímos na frente nesse sentido, que é, primeiramente, colocar alguém que tenha um olhar diferenciado para o ramo. Então, hoje eu sou gerente de agronegócio, tenho curso de técnico agropecuária, então acho que isso me facilita um pouco ter esse olhar e essa consultoria junto ao produtor. E se você vai ver isso em todos, quando a gente fala de instituição financeira, a gente fala assim, é administrador ou contador, né? Dentro do Sicredi a gente tem, né, psicólogos, a gente tem enfermeiros, a gente tem gente de todos os ramos, e no agronegócio não é diferente. A gente tem pessoas que entendem do negócio, né, que tem ali uma noção prática do negócio. Então, saber os caminhos para facilitar esse dia a dia do produtor é um dos diferenciais que a gente tem. Então, saber quem indicar, fazemos muitas parcerias, né, com assistências técnicas, com empresas especializadas em regularização ambiental, em confecção de projetos de viabilidade do negócio, né, para que o produtor esteja amparado, que ele possa se dedicar mais exclusivamente à sua produção, à sua atividade, né, e a burocracia a gente consiga amenizar para ele. Entendi. Vamos supor que um produtor ele precisa do licenciamento ambiental e ele não tem ainda, e para aquela linha de crédito que ele está pleiteando, ele precisa do licenciamento. Aí vocês indicam um parceiro. Isso mesmo. Isso? Quais são os parceiros? Nós, principalmente por ser cooperativa, né, a gente procura fazer inúmeras parcerias, né, e parcerias que são referências na comunidade, por sua seriedade, pelo seu bom trabalho. Então a gente procura fazer inúmeras parcerias e deixar que o produtor sempre escolha, né? Seja da escolha, da opção dele. A gente geralmente não direciona a gente trabalha com um leque de parceiros, né? Então seja desde assistência técnica para conduzir ele ali na sua atividade, até a confecção de projetos, né? Regularização ambiental. Então aqui em Alfenas mesmo a gente tem vários parceiros que atuam. E a gente sempre deixa na escolha do produtor, né? Mas sempre com um filtro que a gente faz antes com relação ao seu comportamento aqui enquanto experiência,
né, conhecimento. Então, a gente sempre procura oferecer boas indicações. Assim, como professora de finanças, né, então sempre falei com meus alunos quando o assunto era relacionamento bancário, a questão de azeitar esse relacionamento com o banco, né, e deixar sempre os seus dados atualizados e se antecipar à necessidade. Por exemplo, o GA, ele tem um módulo de orçamento e um módulo de cronograma. Então, a fazenda que tem o GA, por exemplo, ela vai fazer o planejamento da próxima safra. Então, todos os dados necessários para o projeto saem do GA, através de indicadores de índices passados. Então, ele tem toda a história, ele já sabe os índices que ele vai gastar por hectare. Por exemplo, depois a gente pode falar um pouco da questão de custeio, como que é liberado. Mas a questão de você saber o seu fluxo de caixa, o quanto você vai precisar, é um primeiro número, né? Aí, para isso, você fala assim, eu vou precisar de recurso em abril, vai começar a minha colheita, ou em maio, então eu não vou deixar para 10 de abril eu ir lá no banco e pedir dinheiro para o Gedielson, né? Não tem cabimento. Então, você pelo menos aí uns 2 meses de antecedência, para você ficar mais tranquilo, e vai precisar de um documento aqui, um documento ali. Então, essa questão de antecipação, né, de relacionamento, dele ter essa visão de que existe um processo ali de análise de crédito, né? Então, eu gostaria de saber, assim, de vocês, o que o banco leva em consideração na hora dele fazer a análise de crédito, porque a gente sabe que tem um score, né? Tem uma qualificação, que eu acho que o banco deve até utilizar, talvez o termo rating, né? Mas é uma classificação dele. Então, por que às vezes para um não saiu a linha de crédito, não foi aprovada, né? E para o vizinho ali saiu. Por que ele tem que fazer? Quais são, vamos dizer aí, as informações e o que ele deve oferecer também, né? Ao banco para poder ter uma análise de crédito positiva. Eu gostaria de ter a palavra um minutinho. Fique à vontade. Quando a Silvia refere a GA entregar esses dados e essas informações ali direto ao produtor, na palma da mão, com antecedência, o quanto valioso é. Quando a gente se refere a crédito, a necessidade de custear uma lavoura, porque é a mesma forma em que nós, instituição cooperativa, buscamos entregar para o associado também. Então, em épocas de abrir os financiamentos rurais, com antecedência, a gente entra em contato com os associados, comunicando, vai abrir a linha em X mês, por exemplo, em junho. Vamos lá, vamos encaminhar o projeto, precisa de alguma ajuda, vai ter disponibilidade de tais linhas, as taxas serão estas. Então, a gente tenta também, com antecedência, repassar essa informação para o produtor, para que quando chegue lá na hora, não corra o risco, às vezes, de não conseguir a linha, ou seja, por rating, que o Gedi vai explicar um pouquinho mais, ou por falta de recurso mesmo, porque muito dessas linhas, elas vêm repassadas, então, por vezes, elas podem acabar. Exatamente. E aí, a gente tem que se planejar com antecedência para fazer essa entrega para o produtor rural. E o produtor rural, ele está lá no escritório dele de céu aberto, né? Então, é ele mesmo que compra, ele mesmo que vende, ele mesmo que, por vezes, planta, colhe, administra, dá os imprevistos diários. Então, ele sai lá de chapelão da fazenda, correndo, chega às 3h30 na agência, né? Olha, porque fecha às 3, né? Fecha às 3 horas. E ele fala assim, olha, eu consigo chegar aí às 4, né? Chega lá todo, né? Normal. Sujo da roça e cansado, né? Trabalhou o dia inteiro. E isso que vem do relacionamento. O que a gente pode entregar para o produtor rural, porque a gente sabe que é assim. Então, o que a gente pode fazer de diferente? A gente vai lá, né? Vamos lá fazer uma visita na propriedade, levar informação, coletar os dados. A gente tenta ao máximo fazer essa entrega, assim como a GA, de tudo que ele vai precisar para aquele movimento, que é tão importante, porque vai referenciar ali ou tanto ao investimento que ele quer fazer de melhoria, ou até mesmo o custeio da lavoura, que é um período muito importante. Tem uma coisa muito incrível, gente, depois eu vou passar a palavra para o Gedielson. Mas eu trabalhei com o Dr. Cirilo, né? Ele falava assim, cash is king, né? Eu falei isso no meu último podcast. Eu trago isso para a minha vida, né? O caixa, ele é soberano. Então, se o produtor rural está com algum problema de caixa, vamos supor que ele precise pagar a folha da colheita hoje, ele não tem o recurso.
E ele vai ter que correr atrás disso, pegar talvez um financiamento de última hora, um capital de giro, coisa que ele poderia estar tendo um custeio, que poderia estar aplicado, e a aplicação paga até os juros do custeio, né? E aí ele vai utilizando esse recurso. Então, ele vai assim, fazenda que tem problema de fluxo de caixa, provavelmente ela vai ter problema de produtividade depois, porque ele deveria estar se preocupando com a colheita, com os tratos culturais, com a época certa de pulverizar, de adubar, mas aí ele está tendo que ir no banco, correr atrás de um dinheiro para pagar, né, a folha, para pagar o insumo, ou seja, ele está preocupado com o que ele tem que pagar hoje, coisa que ele poderia ter já tratado toda a safra dele, e aí ele está tranquilo com o caixa. E ele vai cuidar da lavoura dele, porque aí ele vai aumentar a produtividade dele, vai sobrar mais lucro, né, lucratividade. Exato. Então, a questão da saúde financeira é primordial. A gente bate muito nessa tecla. Eu, como professora de finanças, sempre falei muito sobre isso, né? Questão de você antecipar a sua visão de futuro, quanto que você vai precisar. Porque tem linhas de crédito baratas e adaptáveis, né? Tem. Você veja que muitas vezes eu ajudei algumas pessoas de comércio aqui de Alfenas que comprava, às vezes, um computador, ou uma moto, ou um carro, com capital de giro para pagar em 36 vezes. Não tem cabimento. Né? Muito alto. A linha de financiamento para um investimento é uma linha de longo prazo, às vezes com 2 anos de carência. Então, não tem cabimento você usar um capital de giro para fazer um investimento. Então, são coisas até bem básicas. Então, você tem que usar uma linha mais barata de longo prazo. Por quê? Porque esse teu ativo vai te dar um retorno no longo prazo. Né? Então, são essas orientações que a gente busca fazer. E que casam com o que a gente faz também, porque quando a gente fala de relacionamento, é sobre isso, é sobre prestar essa consultoria. E ela vai acontecer de que forma? Pelo relacionamento. Então, é na conversa, é no bate-papo, associado, como é que você trabalha? Me conta. Quando? Como? Como que é hoje? E aí, por vezes, o associado vem até nós procurando um capital de giro. Mas, na conversa, a gente entende que não é esse o melhor a melhor alternativa naquele momento. Então, a gente tenta mostrar para ele aquilo que vai ser mais viável no bolso. E bolso, eu digo que é um órgão vital. A gente costuma aplicar a educação financeira e a gente tem lá dados de quanto é impactante a questão financeira nas famílias, né? Causa depressão, enfim, quando não bem administrado, isso pode, sim, causar muitos problemas na vida de uma pessoa ou de uma família. E nós estamos lá, para fazer essa entrega diferente, para, numa conversa, identificar o que é, quais são as necessidades e mostrar as opções. Então, fazer a melhor entrega. E por sermos cooperativa, a gente tem um grande benefício que é entregar para o associado, para o produtor rural, o que ele precisa e não o que a instituição precisa. Exato. Eu acho que isso é muito importante. A questão não é bater meta, Não né? é Eu tenho meta. que vender esse produto aqui, Não, de forma alguma. O cara quer A, você está oferecendo B, porque você tem que bater a meta do B, né? Eu já trabalhei em instituição Isso financeira. vai contra os nossos valores, né? E quando mexe num valor que a gente acredita, dói. Então, por isso que quando as pessoas vão até o Sicredi, elas se sentem bem, se sentem felizes, porque nós temos esse brilho no olho. Porque a gente sabe que quando o associado vier conversar conosco, a gente já vai estar fazendo a melhor entrega, como se fosse pra gente, como se fosse para um familiar, com aquele maior carinho do mundo, para que ele possa se beneficiar disso. Isso vocês fazem bem, viu? Porque eu vou falar uma coisa. Eu tenho em casa um exemplo. O Mário não vai a banco nenhum. Toda a nossa saúde financeira, sempre sou eu que faço. Todas as operações, fica tudo mesmo nas minhas costas. Mas o único banco que o Mário vai, a única cooperativa, é o Sicredi. É uma coisa impressionante. Eu acho que vocês colocam alguma coisa naquela água, não é possível. Ele gosta de tomar um café comigo lá. Ele adora. Gente, ele se sente em casa. Eu acredito que, assim como ele, todos os outros cooperados, porque ele realmente não vai. Mas no Sicredi é impressionante. Eu vou em algum lugar, eu vou ali no Sicredi. Eu vou ali no Sicredi, vou lá falar com o Gedielson. Eu acho que vocês põem alguma coisinha naquela água, não é possível, gente. Que bom, mas é sobre isso, né? Isso nos deixa Eu acho feliz, que é né? isso, tá? É gostoso isso, né? É fazer essa entrega pro nosso associado. Gede, vai. Eu fala. gostaria de trazer, até voltar um pouquinho, dar um passo atrás com relação a aquela ponderação que você fez com relação a
ao cronograma, né, de como é importante o produtor se antecipar, ou então tá com tudo pronto, né, algum tempo antes de quando ele realmente vai precisar daquela linha de crédito ou daquele investimento que ele vai fazer. Eu trago 2 pontos que eu acho que é muito importante a gente trazer. Ao longo dos anos, o perfil, o comportamento da agricultura e pecuária vem mudando, né? Então, e também da oferta de crédito no mercado, né? Isso vem se movimentando, vem mudando bastante. A gente precisa olhar para isso. Então, tem 2 lados. O lado da regularização de documentos, né? Então tá com tudo pronto, tudo preparado para quando eu precisar, né? Regularização ambiental, projeto, ter um planejamento daquilo que eu vou precisar, e a gente sabe que isso é muito difícil o produtor fazer, né? Justamente pela correria. E nós estamos aqui para isso, né? Para identificar ali sonhos futuros, né? Investimentos que ele pretende fazer, que vão agregar na produção dele, que vão agregar na atividade dele. Então a gente está ali para facilitar. Então esse é um ponto que a gente está sempre acompanhando, fazendo essa consultoria enquanto gestores de negócio lá dentro do Sicredi, está acompanhando bem de perto, né? Visitando a propriedade, conversando, identificando esses sonhos dos produtores e dos nossos associados. E um segundo ponto é que os custos aumentaram, né? E com isso, a demanda por recursos também vem aumentando cada ano após ano. O nosso calendário a gente fala que o ano é diferente, né, para o produtor rural, né? O nosso ano começa em julho e termina em junho do ano corrente, né, do ano seguinte. Então, em julho é que se liberam os recursos controlados, recursos subsidiados, recursos até com taxas equalizadas, mais baratas. Então, o quanto é importante eu já saber aquilo que eu vou precisar no próximo ano, para quando virar esse ano safra, né, virar o mês de julho, eu já estou com tudo pronto. Tá com minha operação de crédito, aquilo que eu vou investir já está ali dentro da esteira de negócios, para que vire o ano já possa ser beneficiado e contratado. Porque muitas vezes eu vou esperar como vai ser a virada do ano safra, né? Vou esperar como que vai ser julho, para eu poder ir lá e ver se eu vou precisar ou não de um investimento, de um crédito, de um valor para custeio, né? E sem contar também, esse aumento de custo faz com que a gente precise muitas vezes antecipar. Aquilo que eu compraria lá em outubro, lá em novembro, eu já tenho que pensar agora no primeiro semestre para comprar ali em julho, né, para conseguir condições melhores. E também a gente sabe que no agro, uma diferencinha dá um valor na saca, um valor na tonelada do adubo, né? Talvez eu estou ganhando nisso, é ali que está a minha lucratividade, né? Então tem que cuidar muito com isso, e a gente está ali para apoiar e para ser esse consultor para o produtor rural. Às vezes ele ganha um desconto pagando à vista ali, significativo, que paga todos os juros daquele financiamento inteiro da safra. Exato. Então, às vezes o adubo pagou os juros, que seria a despesa financeira daquele custeio, né, da safra inteira. Exato. O restante é resultado, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de linhas, né? Quais são as linhas que tem para o produtor rural, a parte de custeio e de investimento. E eu acho que eu conheço pouco de Pronaf, tá? Assim, geralmente eu trabalhei com empresas maiores e tudo. Eu queria que você falasse um pouco do Pronaf. Certo. Nós do Sicredi somos uma das únicas instituições assim que trabalham, além de linhas de recurso próprio, as linhas de recursos repassados, né? Então nós somos um agente financeiro que trabalha linhas de recurso repassado, Pronaf Investimento, Pronamp Investimento e demais produtores também. Então a gente consegue atender todos os 3 segmentos aí da agricultura. Temos assim um carinho também especial pelo Pronaf, porque hoje 86% dos nossos associados são da agricultura familiar. Então, a gente tem um papel muito forte nesse desenvolvimento do pequeno produtor, né? Pequeno, médio produtor. Mas atendemos todos os associados, né, de forma igual. O Pronaf, não sei se... Só para explanar um pouquinho aqui o que é o Programa de Agricultura Familiar, é aquele produtor rural que vive da sua atividade, exclusivamente da sua atividade, e aí tem algumas outras regras, né? Por exemplo, a quantidade de hectares que ele possui, o faturamento anual, né? Se a sua renda é oriunda
quase que 100% da atividade rural, então tem todos esses critérios. E com ele, muitas vezes, vem algumas linhas de crédito com taxas diferenciadas e prazos diferenciados, né? Então, hoje nós somos o maior repassador de crédito via Pronaf Investimento no Brasil. Então, são muitas operações aí que a gente... Em número de operações, o que dá uma pulverização, a gente atende mais pessoas, são mais pessoas beneficiadas, em valores também de operações. E ele atende a parte de custeio e investimento? Custeio e investimento, né? O custeio é ali o valor que vai ser gasto para você custear a sua atividade, né? De acordo com o ciclo dela, né? Seja lá um café, um milho, ou então até mesmo uma atividade pecuária, piscicultura. Então a gente trabalha com todas as atividades. Aqui em Alfenas tem uma particularidade que a gente trabalha muito com piscicultor, né? Que a gente é banhado pelo Lago de Furnas, né? Então é uma atividade forte que a gente tem, e o Sicredi vem apoiando muito forte essa atividade aqui, né? Principalmente via Pronaf, né? Entendi. De mais outras operações, sem ser o Pronaf? Então, a gente tem dentro do Pronaf mesmo, nós temos as linhas de investimento, né? Que é para compra de maquinários, inovações dentro da sua atividade, né? Até mesmo a implantação de uma nova atividade. Nós costumamos dizer que linhas de investimento, muitas vezes o governo ou o Ministério da Agricultura vem para fomentar uma certa atividade. Então ele lança ali às vezes alguma... para piscicultura tem um prazo diferenciado, para fruticultura tem um prazo diferenciado. Então é muito bom a gente saber disso. Para o turismo rural, né? Ano passado veio forte a questão do turismo rural, fomentar a atividade. Então nós somos agentes que trabalham muito nessas atividades. Depois também nós somos destaques nas operações de Inovagro e Moderagro, que são linhas diferenciadas, com taxas diferenciadas, para modernização e inovações tecnológicas, né? Eu vou colocar uma irrigação, vou fazer um melhoramento genético no meu plantel. Então, isso são linhas que a gente trabalha, e é muito importante nós, enquanto colaboradores, enquanto gestores agro, serem esses consultores, para poder levar que muitas vezes os produtores rurais não têm esse conhecimento, não sabem que existe muitas vezes e podem ser beneficiados, né? E quais são as garantias que são exigidas? Porque você está falando, a modernização, a gente vai comprar um conjunto de irrigação e eu acho que dá o próprio equipamento como garantia, né? Sim, Como sim. que é essa questão para o Pronaf, eu não sei. Você mesmo bem disse até na fala anterior, Silvio, eu acho que uma coisa liga na outra, né? A questão do rate, a questão do comportamento ali de nós enquanto pessoas no mercado financeiro. Então isso gera um risco, gera um rating, né? Dentro, como eu me comporto, como que está a minha saúde financeira, como que está a minha produção, qual que é a minha capacidade de produção, minha realidade hoje na minha propriedade rural, né? Então essa questão de garantia, muitas vezes ela é flexibilizada sim de acordo com a realidade, né? De acordo com o equipamento que eu vou investir, de acordo com a atividade que eu estou. Então, o Sicredi ele é flexível no sentido de entender a realidade de cada produtor. Então, às vezes a gente trabalha com garantias de equipamento, às vezes a própria propriedade do produtor pode ser a garantia. Então, ele é bem flexível. O que que a gente procura estar bem próximo para que essa saúde financeira e ele esteja bem alinhada, né, com o nosso propósito, com o propósito dele, para que esse negócio seja sustentável, né? Então, se o negócio dele for sustentável, a garantia até é um fator menos relevante. É necessário, mas ele é menos relevante. A gente olha mais para a capacidade que esse produtor vai ter de realizar esse investimento e fazer com que a gente, ele e a comunidade cresça juntos. Sempre quando eu falo de garantias, né, eu falo assim, para o bom pagador, para aquele que está bem intencionado, ele não vai se importar em colocar a fazenda dele como garantia, porque aqui ele sabe que ele vai performar, Isso. que ele vai pagar aquilo ali, e não pode ser assim. Eu já vi algumas operações que as garantias eram muito leoninas, né, tipo 250% do valor da operação, sabe, 300%. Aí não tem como, né? Aí não. Mas 125%, 100%, colocar meio que a fazenda como um chapéu ali para garantir uma carteira de produtos, de operações. Porque você sabe que você vai performar.
Obrigada, Mary. Gente, vem cá, Mary. Gente, é que isso aqui é a Maria lá, ela vai falar de novo. Ela fala ali que eu tenho que falar assim, gente, curte o canal, como é que é o negócio, Maria? Se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de compartilhar nas redes sociais. E seguir a gente, né? E seguir o Geagro Soluções. Show. Gente, ela é mentora disso aqui, tá? Idealizadora, junto comigo. Que legal. Então, a gente estava falando da questão de garantia, né? Então, se você está bem intencionado, você não vai se importar de colocar a fazenda como garantia de nada, porque você sabe que você vai performar, que você vai pagar, né? E o que pode ser, às vezes, um impasse, né, pro produtor rural? Por vezes, pode ser até o custo dessas garantias, né? Eu vou ter que fazer um registro dessa garantia. Caro. Mas aí vale também a informação de que, por exemplo, em nossa instituição, ele colocando como chapéu, né? A gente fala guarda-chuva. Guarda-chuva, chapéu. Carioca fala chapéu. É guarda-chuva, tá, gente? Ela vai garantir não somente num pequeno período, é para um longo período. Isso. Né? Então, aquele custo que se paga para o registro, ele vai fomentar anos a atividade. E aí se torna viável, porque deixa aquele leque aberto e ele pode estar usufruindo muitas linhas de crédito variadas nesse período, não fica preso a uma só, então gera um conforto no caixa, assim como melhores condições. E paga uma vez só, né? E você vai recuperar esse custo aí do cartório. Isso. Eu sempre falo assim, gente, o custo do cartório, ele é um embate assim, no início, só que você vai recuperar, porque você vai utilizar bem o recurso, você vai aplicar, você vai ser produtivo. Então, isso daí vai sumir no âmbito assim, do período que você vai utilizar aquele recurso. Né? E eu acho legal a gente ponderar algo também. A gente fala, né, de fazer uma entrega para o produtor com antecedência. Mas muitas vezes acontece o imprevisto. E para esse imprevisto, ele também tem que ter uma condição diferenciada, porque por vezes é no imprevisto que ele tem um custo maior. Exatamente. Porque aí não tem o tempo para pesquisar, não tem um tempo para organizar algo. Então, cabe a nós, como consultores, fazer uma entrega boa para ele nessas questões. E quando a gente fala de fazer um guarda-chuva, de deixar um limite de crédito pré-aprovado para ele, é justamente nessa necessidade. Eu estou hoje lá na minha propriedade e vou precisar fazer uma manutenção no trator que eu vou rodar ali para plantar. Eu vou precisar de um recurso que eu não vou ter agora no caixa. Ou eu tenho na palma da mão, que é no celular, né? O aplicativo do Sicredi, ele pode entrar lá e contratar aquilo que ele achar necessário. Entra em contato com o gestor, aconteceu isso, me ajuda aí, a gente já resolve, tranquilo, ele vai fazer o que ele precisa fazer. Cuidar da lavoura, né? Com conforto. Então, essa segurança, ela também gera a segurança psicológica, né? Exatamente. Gera produtividade também. E gera felicidade também, né, gente? Então, ele fica mais tranquilo, ele dorme. Isso. Gente, eu já vi muito produtor não dormir mesmo, né? Preocupação. Só a indústria está a céu aberto, né? Então, é uma responsabilidade, já que a gente está falando de né? segurança, então vamos falar de seguros, né? Porque, por exemplo, ano passado, passou uma chuva de pedra lá no fundo do café, a gente tinha seguro, então a gente acionou o seguro. Então, mas eu tive clientes que realmente a geada pegou mesmo, 70% da lavoura, e aí, sem a questão do seguro, fica complicado, né? Ô, Silvia, também acho que, vou voltar na questão do seguro, vou responder a sua pergunta, mas também acho importante a gente dizer, enquanto o cenário de recursos ainda, né? Eu falei muito aqui sobre o recurso controlado, aquilo que a gente repassa, mas também nós somos uma instituição que tem ali o orgulho de dizer que a gente oferece recursos nossos mesmo, né? Recurso próprio, né? Então a gente, muitas vezes, enquanto várias instituições acabaram que, quando se encerrou recursos do Plano Safra, a gente continuou, né, atendendo nosso associado, levando condições iguais ou parecidas de recursos repassados, né? Mas porque a gente é uma instituição que se preocupa também em ter uma carteira de poupança, em ter ali uma carteira de investimentos saudável, né, e robusta, para que a gente possa continuar atendendo os nossos associados. Hoje, na nossa cooperativa, que é a Sicredi Uniestados, a gente direciona os nossos recursos de poupança para o crédito rural, né? Isso é aprovado em assembleia, né? Esses valores, os cooperados,
eles aprovam aquilo que vocês propõem, né? Isso. Aquilo que é o cooperativo. E é interessante porque aí aquele que está aplicador, né? Uhum. Tá superavitário, ele vai ajudar aquele que está deficitário, Precisando. né? Então, isso é interessante. A questão dos recursos obrigatórios, os bancos privados, eles muitas vezes repassam, porque é obrigatório mesmo, né? Uma parte da linha, ele vai repassar. Mas é uma coisa que ele não ganha dinheiro com isso, né? Não. Isso mesmo. Assim, o spread é muito pequeno, é muito pequeno. Assim, é um custo operacional, né? Porque é um pouco mais burocrático, né? E nós somos especialistas nisso, né? O Sicredi, ele é tradicional em repassar esses recursos. E também quando a gente fala de recurso próprio, né? Muitas vezes até pelos próprios imprevistos que a Júlia mesmo trouxe, às vezes é um documento que a gente não conseguiu regularizar em tempo hábil, prazo para poder contratar, falta de um recurso controlado mesmo na época certa, mas eu preciso empregar um dinheiro na minha atividade, eu preciso desse recurso, né? Então nós temos linhas de recurso próprio, né? Nós temos usado muito uma linha de CPR, né? Tem sido muito utilizada hoje, que é a cédula do produtor rural, uma CPR financeira, que é uma promessa de pagamento de acordo com a atividade que ele tem ali, com a cultura que ele trabalha. Então a gente tem utilizado muito e estamos atendendo muito os associados com essa linha. Além disso, nós também temos uma linha de crédito que hoje estamos utilizando bastante, que é para o investimento em energia solar, né? Que é uma inovação tecnológica que tem trazido muito benefício, como valorização da propriedade, como redução de custos, né? E além da sustentabilidade. Então, nós estamos incentivando muito e fazendo muito essas operações de crédito para a implementação de energia solar. Então, eu acho que não podia deixar de dizer isso aqui, porque tem sido A economia paga isso. o valor da parcela do financiamento da energia solar, né? Isso. A gente colocou lá. E E ela mesma se paga, né? Isso mesmo. Ó, vamos falar do seguro, Vamos falar do porque seguro. o pessoal já levantou uma plaquinha ali, viu, gente? A gente tem pauta pro dia todo. Olha, acho que a Pois gente é. quer ficar aqui o dia inteiro, tá uma delícia, né? Mas o pessoal levantou uma plaquinha ali. Tá, mas falando Vamos falar do um pouco seguro... de seguro, porque eu isso. acho seguro importante. É proteção, né? Ele, sabe, eu lembro, assim, teve um desses anos que a gente estava para renovar o seguro da fazenda e eu fiquei assim, sabe quando te dá aquele meio minuto? Nossa, será que eu renovei? Não renovei e o tempo virou, sim, da noite. E assim, vai gear. Eu falei, gente... Eu tive que abrir meu computador e fui lá, olhei minha pólice, vi que ela estava vigente, porque me deu um medo mesmo. Você imagina, você não está segurado, né? E virou o tempo mesmo, virou. E aí, graças a Deus, mas faltava ali uns 10 dias para poder a pólice virar. Aí eu renovei, né? E aí ficou tudo tranquilo. Mas essa questão da segurança é um ponto importante. E não chega a todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa visão sobre o seguro, sobre a importância. E aí eu vou deixar o G de falar um pouquinho mais. Acho que falar de seguro é muito bacana. Por muito tempo, às vezes a gente encara como um tabu. Leva, às vezes, muitas vezes, pelo acontecimento, pelo fato em si, né? Pelo sinistro em si. Mas é bom, muitas vezes, a gente olhar pelo outro lado. E quando você disse aí, estava faltando um pouco tempo para renovar e tal. E essa é a realidade. Às vezes a gente olha mais para o seguro do veículo nosso, que é algo que a gente usa no dia a dia. Mas o quanto a gente pensa na proteção da minha lavoura, na proteção da minha residência, olha mais como uma tranquilidade que eu vou dar para minha família, para minha atividade, né? Sem pensar no intempérie em si, mas na minha tranquilidade de poder dormir mais tranquilo, Exato. sabendo que a minha lavoura está mais protegida, a minha casa, o meu galpão, minha empresa está protegida, os meus funcionários, né, a minha família tem essa proteção. Então o Sicredi ele vem mais para trazer esse olhar, o olhar de tranquilidade. O quanto o meu associado pode ficar mais tranquilo, se preocupando menos se tiver um intempérie também, né? Então a gente trabalha hoje com todos os produtos e serviços relacionados a seguros, né? Desde seguro automóvel, seguro residencial, até seguros para lavouras, né? Seguro que cobrem todas as despesas de custeio da minha lavoura ou então até a produtividade garantida. A gente trabalha também com seguro de placa solar,
ultimamente a gente tem tido algumas Muito surpresas com relação a chuvas, né? E voltou-se o olhar um pouco para isso. Nós trabalhamos com seguros de energia solar, seguros de automóveis, seguros de frota, né? Dos meus equipamentos rurais. Então, para toda atividade, a gente consegue estar atendendo no produto seguro. E é muito importante a gente falar disso. Que bom que você trouxe o assunto. A operação, por exemplo, de custeio, ela envolve um seguro, né? O seguro da safra, da produção. Isso. Para poder garantir ali, caso tenha algum problema, é obrigatório, né? Hoje existe o Proagro, que é um seguro, uma proteção que é incentivada pelo governo, né? Para garantir aquela safra, né? E esse Proagro é limitado a 335 mil por pessoa, por CPF. É verdade. Né? Então, acima desse valor, é necessário que possa fazer um seguro particular, né? O Proagro, ele já vem na operação junto, né, do custeio, e acima desse valor a gente faz um seguro de acordo com a realidade do associado, com a cultura, mas seguros particulares. Beleza, gente. Se for entrar na questão de eventos climáticos, a gente percebe quanto tem mudado. O que a gente tinha algumas certezas no passado, que em Minas não tem geada, não tem, né, essas intempéries. E a gente vê acontecendo agora. Então, eu acho que a nossa obrigação é falar sobre, trazer o assunto, é mostrar que existe. O custo não é caro. Por vezes é muito baixo frente ao benefício. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para o produtor rural, porque é o escritório de céu aberto e a gente pode estar ajudando e incentivando a ter essa segurança, essa tranquilidade. Não, dormir, né? Poder deitar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, isso daí E a gente fala assim, nossa região é uma região que é cafeeira, né? Uhum. E o café é uma cultura que, se tiver um intempérie, vai levar mais 3 anos depois para começar a produzir. Imagine eu, produtor, que dependo da atividade de cafeicultura, ficar 3 anos sem ter uma renda, né? Então, você ter um seguro, pelo menos, que me ajude a recuperar, né, a lavoura como ela estava antes, né? Isso já é uma tranquilidade imensa, né? De você poder acordar e saber que pelo menos eu tenho como me manter até que a minha atividade volte a rentabilizar, né? Meninos, eu acho que da pauta, parece que Acho que foi tudo. nós falamos, né? Acho Seguro, que foi tudo. de Giagro, o que eu coloquei aqui de Giagro? Giagro. O Digiagro, ele entra na questão questão da dos parceria, parceiros dos ali, parceiros, que facilitar a cadastro, questão dos documentos Que e os tal. próprios técnicos fazem o cadastro, mas isso é muito técnico, acho que dá para deixar. Falamos de seguro, falamos de linhas de crédito, falamos das parcerias. Documentos. Acho que falamos de tudo, gente. Falamos. Precisamos falar, vamos tomar um café com esse crédito. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Assim, foi um prazer imenso, adorei. Assim, um ex-aluno, né? A Julie, boa noite! Mas eu vou contar para vocês, né? Quando eu era pequena, lá para uns 10 anos, eu fiz um banco no meu prédio. Não sei se é que você veio de cidade maior, mas assim, nos grandes centros, antigamente, tinha as listas telefônicas. Sim. Não sei se você lembra, Júlia, da tua infância. Agora eu vou entregar. Eu lembro da lista. Mas eu também lembro. Mas aqui tinha lista? Tinha. As páginas amarelas. Então, tinha as páginas amarelas. Eu tenho uma curiosidade também. Tinha as listas. Então, passava de um ano para o outro e meu pai me dava aquela lista, porque eu acho que as telefônicas entregavam nas casas, né? Isso. E aquilo lá virava meu material de trabalho. Então, eu cortava, eu fazia cheque mesmo. Nas férias eu trabalhava com meu pai. E aí eu picotava na máquina de escrever. E eu tinha cheque mesmo, eu fazia dinheiro, moeda. Então, assim, eu sempre gostei de instituição financeira. Eu acho, assim, é um ramo maravilhoso de se trabalhar, né? Eu acho que... E eu falei para o meu pai assim, pai, uma vez eu perguntei, pai, por que o banco não faz o dinheiro que está precisando, né? Tipo assim, como se ele nascesse, né? Eu tinha, assim, uns 12 anos, pai, mas não é só imprimir o dinheiro... Então, assim, parabéns aí
pela política do Sicredi, né? Por essa questão do cooperativismo. Vocês são diferenciados mesmo, né? Por isso que eu convidei vocês. Muito obrigada. Acho que para nós é uma gratidão enorme, né? A gente poder estar aqui, fazer essa entrega, compartilhar, parabenizar, né? Eu acho que esse movimento, ele é muito lindo, Silvia, porque é um ganho para o produtor rural. Assim como tantos já foram impactados, né, pela GA, mas é um ganho. Então, isso, para nós, poder estar aqui, participar desse movimento, é lindo demais. E eu vou abrir uma particularidade. Ela contou da história da infância dela. Nós brincávamos, então, da mesma coisa. Eu também fazia. Eu tinha o meu banquinho em casa, nas minhas brincadeiras. Tanto que o meu sonho sempre foi trabalhar em uma instituição financeira. Uhum. E eu pegava as folhas. Era a folha maior, até a menorzinha era o dinheiro. E eu passava o dia coletando assinatura em contrato. Então, era a minha brincadeira de criança. Você sabe que nós somos, na vida adulta, aquilo que nós pegamos na infância, né? Nós somos hoje isso. Mas sabe que, então, tá cheio das curiosidades. Quando eu tinha 6 anos, lá na minha cidade, no aniversário da cidade, eu tava no primeiro ano ainda lá no primário, e a gente fez o desfile de aniversário da cidade, e eu coloquei uma faixa no peito, escrito bancário, né? Com 6 anos. E quando eu fiz 18, eu comecei numa instituição financeira, mas aí veio aquela confusão de juventude, será que é isso mesmo que eu quero? Não está fazendo sentido, até que eu me apaixonei pelo cooperativismo. E aí sim, né? Não sou um bancário, né? Trabalho em cooperativa de crédito, investimento, e hoje sou apaixonado pelo que faço. Pessoal, então, muito obrigada. Maria está falando aqui para eu falar para vocês acompanharem o nosso canal, se inscreverem, indicarem o Geagro Soluções para o pessoal. E acessar lá no YouTube também. E pode fazer isso indo lá no Sicredi. E na agência de Sicredi da sua cidade. A gente deixa o convite, então, também, que possam estar visitando as nossas agências. A gente está em praticamente todos os municípios. Estamos em expansão aqui no sul de Minas, né? Mas serão muito bem-vindos nas agências e muito bem recebidos. Muito obrigada pela oportunidade. Uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.